Semana crucial no setor hidrelétrico no nosso país, mas que a imprensa infelizmente não está dando assim tanta importância, e o que de fato vai acontecer e o que está em jogo. Então, se você quiser saber mais detalhes dessa situação, acompanhe este vídeo. Bora para a vinheta. Seja muito bem-vindo aqui ao Dose Econômica novamente. Aqui quem está falando é o Eduardo. E o tema de hoje é sobre a reunião que vai acontecer esta semana, no dia 26 de outubro, com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, e com o presidente Lula em Brasília, que é sobre o Tratado de Itaipu, né? Eles não vão renegociar o Tratado de Itaipu, eles vão rever alguns aspectos desse tratado, que é principalmente o anexo C. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é toda a importância que esse tratado tem, mas que infelizmente às vezes a gente não dá tanta importância no Brasil, mas ao contrário disso, no Paraguai ele é muito bem visto e às vezes ele é até considerado como uma causa nacional no país. O Tratado de Itaipu foi firmado em 1973, lá durante o regime militar de ambos os países, tanto do Brasil quanto do Paraguai, né? Que foi um tratado que era para a construção da usina de Itaipu. Essa usina de Itaipu é uma usina hidrelétrica de energia considerada renovável, então ela abastece tanto o Brasil quanto o Paraguai, e ela começou a ser construída em 1974, mas de fato a primeira turbina começou a ser gerada mesmo em 1981. Enfim, diante disso, o Paraguai não utiliza tudo que ele tem direito, né? Cada país tem direito a 50% da energia, ou seja, o Brasil 50% e o Paraguai 50%. Só que como o Paraguai não utiliza tudo, ele cede uma parte dessa energia que ele não utiliza para o Brasil. Por que o Paraguai não utiliza tudo? Porque ele não tem uma infraestrutura, vamos dizer assim, tão sofisticada e tão grande para atender essa quantidade enorme de energia que é gerada na usina de Itaipu. Então ele cede ao Brasil a um preço, né? E aí que está o problema, como a gente vai ver ali na frente. De todo esses 50% que o Paraguai utiliza, uma parte ele vende ao Brasil. Essa parte que ele utiliza, ele é responsável por em torno de 90% de toda a energia elétrica consumida no país, né? Já no caso do Brasil, de toda a energia elétrica consumida no nosso país, apenas 10% vem da usina de Itaipu. Então eu acho que por essa questão, às vezes a imprensa nossa não trata assim com tanta, vamos dizer assim, com tanta importância. Passado agora os 50 anos, os dois países tiveram que contrair dívidas, né, para com que fizesse essa usina de Itaipu. O custo de tudo isso foi em torno de 63 bilhões de dólares e a dívida foi paga em fevereiro deste ano, né, que é o ano de 2023. E agora, passados 50 anos, algumas cláusulas do tratado prevêem que os países devem se encontrar novamente para negociar as questões das taxas de energias que um país vai vender para o outro. Bom, só para vocês terem uma ideia da questão desse Tratado de Itaipu, ele é dividido em três partes: o anexo A, o anexo B e o anexo C. O anexo A ele trata da questão do Estatuto de Itaipu, o anexo B trata das instalações construídas de Itaipu, e o anexo C trata das questões financeiras, ou seja, o custo da energia e a composição da tarifa de Itaipu. E é justamente nesse anexo C que está o grande problema, o entrave entre o Brasil e o Paraguai, que vai ser discutido nessa reunião. E a reivindicação do Paraguai diante dessa situação é de que ele vende essa energia que ele não utiliza ao Brasil por um preço de custo, só que um preço muito baixo do que é praticado no mercado livre de energia, principalmente no Brasil, né? Então o Paraguai ele se sente lesado diante disso, justamente também porque no tratado é obrigatoriamente o país que não utiliza toda a sua energia ele vender esse excedente para o outro país. Sem contar também, rapaziada, que a usina de Itaipu para o Paraguai
ela tem uma espécie de, vamos dizer assim, de importância, como se fosse uma, devido às suas proporções, lógico, mas como se fosse uma espécie de Petrobras para eles, né? A usina de Itaipu, só para vocês terem uma ideia, ela é responsável por, independendo do ano, por 10% das receitas fiscais do país. Então, às vezes, quando tem eleição presidencial no país, às vezes não, né? Sempre, a bandeira de praticamente todos os candidatos é de que esse assunto da usina de Itaipu, dessa taxa que eles se sentem injustiçados, é uma espécie de, vamos dizer assim, de soberania energética nacional. Então isso é muito importante para o povo paraguaio. Se vocês entrarem em sites de notícias do país, vão ver aí que praticamente todo ano eles entram nesse assunto. E já as reivindicações do Brasil, né, ou seja, do nosso país, então a gente vai ter que acabar puxando um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, é de que a gente está pagando mais caro do que deveria pagar. Inclusive, algumas autoridades brasileiras alegam que o Paraguai ele usa uma espécie de manobra. E como é que seria essa manobra? Quando esses reservatórios estão muito cheios, acaba gerando uma energia excedente. Essa energia excedente ela é mais barata, então o Paraguai utiliza essa energia excedente, que é mais barata, e vende a outra que ele tem direito, que seria mais cara para o Brasil. Então o Paraguai barateia de maneira artificial esse preço da energia para o Brasil. Então essas são as reivindicações de ambos os países. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês não é nem muito essa briga que tem entre o Paraguai e o Brasil, que é justamente, né, no anexo C, que é essa disputa financeira entre eles, mas é todo o contexto que está sendo envolvido. Além dessa questão das taxas, existe também os royalties, né, que é um dinheiro que entra em Itaipu, que é repassado pelas cidades que foram atingidas, tanto no lado do Paraguai, né, que foi no leste do país, quanto no lado brasileiro, que foram algumas cidades do oeste do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul. Então tem muitas cidades que dependem desse dinheiro que Itaipu gera, que seria uma fonte muito importante de recursos para elas. Enfim, os dois países de fato vão se reunir, e a gente espera que várias coisas aqui sejam levadas em consideração, principalmente as questões de assimetria entre ambos os países, porque o Brasil é um país muito mais industrializado que o Paraguai. O Paraguai é um país que ele é muito mais dependente de Itaipu do que o Brasil. Então todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. Rapaziada, então é isso. O objetivo aqui foi mostrar a importância dessa questão de Itaipu, que às vezes a gente aqui no Brasil não tem, mas que tem lá no Paraguai. Espero que tenham gostado. Então muito obrigado pela atenção de vocês. Só peço por gentileza aqui que se inscreva no canal e que ative o sininho aí para vocês receberem as notificações. É isso. Então até o próximo vídeo, um grande abraço e obrigado pela atenção de vocês.